o batismo e a ceia. Estamos separando sobre o tabernáculo, e tudo no tabernáculo tem a ver, dois utensílios tem a ver com o batismo e a ceia. A bacia de bronze tem a ver com o batismo também, que nós falamos, e também com a palavra. E a mesa da propiciação, passa a mesa, Bruno, vê se você consegue achar para mim. Outra. No canto. Aqui, a mesa, aqui no canto, aqui a primeira, é a mesa onde fica os pães. Eu tenho outra foto, não sei se ela vai estar aí. E fica o cálice, o vinho, representando a ceia. Pode voltar na água lá, na bacia. Pode ser a outra. Eu quero te ajudar a compreender algo importante nessa noite, sobre batismo e sobre ceia. Porque eu percebi aqui, irmãos, domingo passado, que há uma grande falta de entendimento sobre o que é discernir o corpo de Cristo. Quem deve ou quem não deve participar da ceia. O que significa fracos, doentes e alguns que dormem. Eu pequei esse mês, eu participo ou não? Há uma falta de compreensão muito grande nesse versículo, que é importante na igreja. Importante na igreja. Eu queria compartilhar isso com você, porque tem a ver com o assunto do tabernáculo, e eu vi algo aqui na igreja que eu tenho certeza que as pessoas fizeram por falta de entendimento das coisas do Senhor. É a falta de entendimento que faz a gente errar. A primeira pergunta que você pode dar, que as pessoas sempre fazem, né? O que é importante ou o que eu devo fazer para participar da ceia? Por que tem que ser batizado para participar da ceia? O que significa o batismo e o que significa a ceia? Eu não sei se a gente vai ter tempo, que eu tenho aqui agora 40 minutos para trabalhar todos os detalhes. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu quero que você aprenda agora, porque eu tenho certeza, se você observar, aprender agora, alimentar essa palavra agora, nunca mais você vai ser enganado e nunca mais você vai ter o batismo e a ceia como uma coisa comum, porque não é comum. Para começar, é um mandamento de Jesus, é uma ordem do Senhor, é uma ordem no final da sua vida. Tem aquele detalhe que no final, que tem o bolo, que as coisas são melhores. Foi palavras, ensino e ordem que o Senhor passou quando estava prestes a partir. É desprezado o batismo e é desprezado a ceia. Você pode abrir, você pode acompanhar comigo em nome do Senhor. Mateus 28, deixa eu ler só um versículo com você. Não vou falar muito sobre o batismo não, o batismo vai ser muito breve. Eu quero trabalhar mais a respeito da ceia, que foi algo que o Senhor nos incomodou aqui, trabalhando os dois utensílios do tabernáculo, que é a bacia de bronze do batismo e a mesa da propiciação, que é a ceia. Mateus 28 e 19 vai dizer, vamos ler o 18. E chegando-se Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha para cá. Todo o poder foi dado a quem? Tudo que Jesus conquistou é direito da igreja. O poder que ele conquistou não conquistou para ele, conquistou para a igreja. Quando que uma pessoa começa a usufruir desse poder, dessa autoridade que Cristo conquistou? Esse poder e essa autoridade, irmãos, é poder sobre a nossa natureza, é poder sobre a maldade que você sabe que você faz, que não deveria, é poder sobre os males, sobre o pensamento, é poder sobre demônios, é poder sobre príncipe, potestade, legiões, é poder sobre as hostes infernais. Todo esse poder, poder sobre a morte, sobre o inferno, que Jesus conquistou, ele conquistou para a
igreja para você. Você começa a usufruir desse poder quando? Quando você faz parte da igreja, onde Jesus é o cabeça da igreja. Você não usufrui desse poder quando você vem à igreja, e não usufrui desse poder quando você ouve falar de Jesus, e você não participa desse poder quando você conhece ou quando você fica orando no monte. Você usa desse poder quando você entra em comunhão com o corpo de Cristo. É por isso que você não deve ouvir ninguém que principalmente não está na igreja, não está em comunhão, não está ingressado no corpo, e dá palpite para a sua vida, questiona o modo de viver da igreja. Porque essa pessoa que sai fora da organização, do corpo espiritual de Cristo, ele perdeu o direito de exercer poder, de ter o domínio e de ensinar e de abençoar a vida de alguém. Você já ouviu alguém falar assim, ó, a partir de hoje eu vou servir a Deus do meu jeito, eu vou no monte orar e Deus me dá instrução? Você já ouviu alguém falar assim, irmãos? Essa pessoa perdeu o poder, perdeu a autoridade, porque é na unidade do corpo que Cristo, que é o cabeça, transmite para nós as revelações pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Não se engane, não sai da igreja e não dê ouvidos a quem não pertence a nenhuma denominação ou igreja. E pertencer não é vir, é envolver. Não dê ouvido. Se você não ouvir, você está correndo um grande risco de ser improdutivo. Cristo conquistou para nós esse poder, e esse poder de filho do Senhor, ele disse: eu quero que vocês façam mais filhos de Deus, porque nem todo que é vivo é filho. O filho de Deus que torna filho é aquele que aceita Jesus como Senhor. Para isso é o papel da igreja: levar Jesus ao mundo, falar de Jesus às pessoas e levar luz a quem está em trevas. Esse é o domínio da igreja. Nós vamos entrar no presídio na terça-feira, levando o quê? Evangelho, luz para quem está em trevas, fazendo discípulos, batizando eles até dentro do presídio mesmo, tornando eles discípulos de Jesus. Isso é o poder da igreja, tirando as pessoas que estão indo para o inferno e trazendo eles para o caminho da salvação. Isso é o poder da igreja. Se nós entrarmos dentro do presídio sem o poder, sem Cristo sendo nossa cabeça, nada é feito ali dentro. Nada é feito. Espiritual não. Podemos ser bonzinhos, conversar, rir com alguém, mas a vida de ninguém vai mudar, porque nós não temos o poder. Sem Cristo não temos. Jesus é o Senhor. Amém. A igreja perdeu o amor por esse poder, pelo nome, pela pessoa de Jesus. Deveríamos levantar, como se diz o Benihim, não é nem dizer mais só o bom dia Espírito Santo, mas tem que ser agora como se fossem os três: bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus, ó Pai Celeste, anjos que eu não te adoro, mas eu agradeço a Deus por você nos proteger, para ver se a gente começa a voltar para o mundo espiritual. Amém, queridos? Amém. O poder foi dado a nós, que somos a igreja, formados, unidos em nome do Senhor. E com esse poder, em nome do Senhor, se você orar e persistir, a doença física cai, o demônio vai embora, a frieza vai embora, tudo que é espiritual maligno sai, a natureza é mudada, a criança canta, os adolescentes choram, o casal se renova, a igreja fica viva com o poder que é Cristo. Presta atenção uma coisa: quando você orou com fé em algo na sua vida e aconteceu. Quem aqui? A mão, algo que era impossível, você clamou com algo que aconteceu. Se você usar esse mesmo clamor para outra área da sua vida que não resolveu, resolve da mesma maneira. O poder está com você, o poder está com a igreja, o poder está com os obreiros da liderança. Há uma autoridade, irmãos. É tempo da igreja voltar a usar a autoridade. O pastor Júlio pegou uma palavra na quarta-feira, falando da autoridade que o apóstolo Pedro manifestou e que foi notório às outras pessoas. E eu digo uma coisa para você: presta atenção aqui. Presta atenção aqui, não deixa a Júlio tirar atenção não, presta atenção aqui. Olha aqui, hoje é uma palavra marcante. Olha para mim. Eu gostaria que aqui no altar, se alguém for pregar, qualquer outra pessoa, não ficasse lamentando o tempo passado. Eu já fiz isso também, mas eu gostaria que a gente não lamentasse mais. Como eu lembro do meu tempo, a gente orava e não parava, a gente subia para um monte. No meu tempo as coisas eram mais espiritual. Irmãos, eu também já disse isso, mas o Senhor tem me incomodado com isso. Salomão disse: não diga que o tempo passado foi melhor ou é melhor do que os tempos de hoje. Se hoje não acontece isso, é por causa da minha pessoa e de cada um que fala. Porque o Deus não muda, muda é nosso. Eu quero que pare com isso de falar aqui no público, qualquer pessoa que estiver pregando. Se for falar que o tempo passado era melhor
experiência, mas hoje vai ser muito maior, porque o Senhor está conosco e não muda. Essas palavras de desânimo, de miséria, tem que parar. O tempo passado, mas naquele tempo, não. Se não está acontecendo, começa pela minha vida. Eu sou a luz, eu tenho que ser o sal. Precisamos parar de viver de tempo de passado. Nós não somos cristãos de museu, irmão, não somos. Deus é Deus de coisa nova. Ele fez passado e Ele vai fazer hoje, Ele continua fazendo. E o tempo agora é muito melhor do que o tempo passado. Nós temos muito mais recursos. Precisamos dominar sobre aquilo que pertence a Satanás. Dominar sobre isso e não deixar que incomode a nossa vida. E Deus, Ele age. Porque disse o Senhor, todo o poder foi dado dele no céu e na terra. Amém. Ficou claro, irmãos, isso? Amém. E depois desse poder, foi nos dito que nós então devemos ir, ensinar o Evangelho e aí batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, alguém batiza só no nome de Jesus, não briga com essa pessoa não, deixa ela em paz. Vamos seguir essa linha do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vamos entrar sobre o batismo só no nome de Jesus, mas quem faz, também faz para a glória de Deus. Amém, bebê? Amém. Muito bem. Por que precisa ser batizado para participar da ceia? O que é o batismo? O batismo é uma pessoa que ouviu o Evangelho de Jesus, reconhece os pecados e reconhece os erros, principalmente ou unicamente depois de ouvir uma mensagem, viu que é pecador, que está caminhando sem Jesus, que está indo para a maldição, deseja mudar de vida, acredita em Jesus como Filho de Deus mandado para essa terra, quer viver segundo a direção de Jesus, e aí diz, eu tenho fé nesse Jesus e quero ser batizado como um símbolo de morte da antiga vida, como a entrega total e como nascer de novo. É um ato público e exterior do que aconteceu interiormente por causa da sua fé. Entendeu o que é o batismo? Lembra que depois do dia de Pentecoste que aconteceu aquele mover? Será que está difícil para a gente acompanhar? Vamos lá, me ver se eu não estou enganado. Atos 2. Vamos lá, tá bom que você fica bom na Bíblia. Você vai aprender coisas importantes. Atos 2 e 38, olha aí. Atos 2 e 38, para você aprender. Não vou pegar só, eu creio que vou ficar só nessa passagem do batismo e já mudo. Olha aí. Depois que veio o Espírito Santo no dia de Pentecoste, toda a multidão perguntou o que era aquilo. Aí Pedro pregou a palavra de Jesus. Vocês lembram que ele pregou? Deus do versículo aqui anterior, do versículo 14, depois que você leu o que Pedro pregou, ele falou da crucificação, da ressurreição de Jesus como Filho de Deus, como Filho de Davi. Aí o povo comovido, porque a fé vem para ouvir a palavra, tá? Se você tiver alguém na sua família, ou parente, ou no serviço, que você quer que ele mude de vida, você tem que abrir a boca e falar de Jesus para ele. Ainda que você não sabe direito o que vai falar, mas fala algo, porque o Espírito Santo transforma aqui e deve ter fé. Sem você falar, ele tem fé. Quando eles ouviram o apóstolo Pedro pregar, eles perguntaram: o que devemos fazer? Aí Pedro responde: arrependei-vos e que cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. O batismo vem depois de ouvir a mensagem e de crer em Jesus. Ficou claro, irmão? Amém. Alguma dúvida? Por que então nós decidimos dar a ceia só para quem é batizado? Em primeiro lugar, para não virar bagunça. Porque se a ceia deve ser celebrada a qualquer pessoa, então entra aí, irmãos, um cara que está vivendo ainda em adultério e participa, vivendo ainda em prostituição e participa, vivendo ainda em roubo e participa, sendo infiel com as pessoas que ele firmou o contrato, né? Não pagando, dando escândalo, e participa, vivendo de qualquer maneira e participando. Aí alguém que passa e diz: olha, a igreja qualquer pessoa participa, qualquer pessoa envolve, não tem critério nenhum, virou bagunça. Outra coisa, Jesus nunca deu a ceia para a multidão, foi apenas para os discípulos, mostrando que tinha que ter algum conhecimento, não é verdade? Amém? Amém. Outra coisa,
nós percebemos aqui, pelo Atos 2 e 38, que há um processo de cada coisa. Primeiro eles ouviram a palavra, depois eles perguntaram o que tinham que fazer. Aí Pedro falou: arrepende. Vamos lá para um minutinho. 32, Pedro falou: arrepende, seja depois. Vocês podiam ajudar, né? Seja depois para perdão do pecado, e depois o último. Então, ouvir, arrepender, ser batizado e receber o dom do Espírito Santo. Então a gente repara que é uma sequência, de modo que para receber o dom do Espírito Santo tem que receber Jesus com perdão dos pecados, ser batizado e arrepender. Não pode pular uma coisa. Ninguém recebe o Espírito Santo sem ter um encontro com Jesus, arrepender dos pecados e ser batizado. Pastor, alguém pode receber o Espírito Santo sem nunca ter sido batizado? Pode, dependendo de alguma situação. A pessoa pode crer na palavra de Jesus, não tem ninguém para ensinar sobre o batismo, então o Espírito Santo usa aquela pessoa. Isso é dependendo. Mas hoje em dia, quem frequenta a igreja, o negócio é mais complicado, porque tem a oportunidade para fazer isso. Então, por que só participam da ceia? Passa lá da mesa. Primeiro, vocês percebem que até aqui, irmãos, olha, até no tabernáculo ensina sobre isso. Volta na pia. Primeiro você entra no átrio, volta lá, tem um átrio, volta. Olha aqui, irmãos, até o tabernáculo ensina. Primeiro tem que voltar, sangue de Jesus, reconhecimento e perdão, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então primeiro é reconhecer os seus pecados e voltar, depois ser batizado, e só depois lá dentro do tabernáculo que tem a mesa da propiciação. Até o tabernáculo já mostra a sequência. Primeiro o sangue de Jesus, depois o batismo, e depois lá dentro você vai participar da ceia. Só lá dentro você vai participar da ceia. Alguém está me ouvindo? Amém. E para mim, eu estava tentando provar na Bíblia aqui, e dá para provar, que agora me veio na mente, graças a Deus, até o tabernáculo mostra isso. Olha lá, nós lemos em Atos 2 e 38, que foi depois deles ouvir, arrepender, ser batizado, receber o Espírito Santo. E aí lá em Atos 2 e 42, olha o que diz. Alguém lê para mim em voz alta. Depois do 38 e 42, olha o que diz. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Viu? Depois que eles ouviram a mensagem, se arrependeram, foram batizados, eles continuaram vivendo na doutrina dos apóstolos e no partir do pão, que é a ceia. É depois de passar esse ritual, né? Ficou claro isso, irmão? Amém. Por que nem todas as pessoas podem participar? Irmãos, e outra coisa é clara. A pessoa ouve a mensagem, vem na igreja, ouve a mensagem, não tem uma entrega total com Deus, então não conserta uma área da sua vida, ou então fala assim, mas eu preciso resolver isso, mas nunca vai resolver de fato. Se a igreja fala assim, vem do jeito que você está e fica assim, e pode participar, a pessoa nunca resolve. Quando fala assim, não pode, resolve isso, você dá até um testemunho, a pessoa que deseja, faça uma oração, multiplica as suas lágrimas, e Deus entra com a providência e as coisas se resolvem. Nós temos visto isso acontecer. Agora vamos falar um pouco da ceia do terminando. A Bíblia diz, irmãos, em outro versículo, que aquele que crê e for, esse será salvo. É por causa disso. Porque tem muitas pessoas que creem, mas nunca é batizado, nunca se entrega. Outros são batizados e pensou que o batismo resolveu tudo, parou de caminhar, parou de envolver, parou de chorar, parou de participar, parou de entrega, parou de ter prazer com Deus. É pior do que aquele que nunca foi batizado. Porque aquele que foi batizado e parou é responsável por aquilo que ele ouviu, que aprendeu, que sabe que não está vivendo. Amém, querido? Amém. Eu tenho que ensinar isso. Mas no último dia o meu julgamento é amenizar nas coisas. O Senhor, né? Quando Deus pegar pesado, eu falo, não, eu lembro lá que a verdade foi falada aquele dia. Eu preciso disso. 1 Coríntios 11 e 17. Nisto, porém, quero vos dizer, eu não vos louvo, ou seja, eu não vou dar os parabéns para vocês, porque vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, divisões.
E eu creio, diz Paulo. E até importa que haja algumas heresias, para que os que são sinceros se manifestem. De sorte que quando vos ajuntais num lugar para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro fica até bêbado. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vos direi? Vou louvar vocês? Nisso não os louvo. Agora olha para mim, rapidinho. Não tem ninguém com sono não, né? Olha aqui. A ceia não era feita como nós fazemos hoje, tá, irmãos? Com um cálice pequenininho, um pedacinho de pão. Era um banquete mesmo, aonde as pessoas traziam de casa. E os ricos levavam aquele galão de 20 ou de 5 litros mesmo de vinho. E vinho, e pão, e doce de leite, e fatia. E os ricos iam com a família deles, sentavam na mesa e comia e bebia, até ficar bêbado, vomitar e dando comer. E os pobres iam para casa aguado, porque não tinha nada para levar. Levavam, pegavam um de suco daquele de 15 centavos e misturavam 2 litros de água, porque não tinha mais nada. E aquilo chegou no ouvido de Paulo, e Paulo falou: vocês não sabem o que é igreja e o que é corpo. Porque aquele que tem muito não pode ter a ponto de sobrar. Deve por aquilo que perde, não pode deixar perder as coisas. E aquele que tem pouco não pode ter a ponto de passar fome. Isso é igreja. Entende o que é igreja? Paulo começa: vocês não sabem o que é comunhão. Para começar, quem não pode participar da ceia? Quem não vive em comunhão não participa. Quem não tem comunhão com o corpo de Cristo, com alguém, membro, não deve participar. Não tem comunhão, não tem perdão, não tem entrega. Qualquer coisa que vê, que fala, que ouve, que escuta, que incomoda, que esbarra, é motivo de morte. Uma pessoa precisa nascer de novo. Não participa da ceia quem não tem comunhão. Primeira pessoa que não deve participar da ceia, é o que Paulo está questionando. Porque corpo é membro, irmãos, e se o membro, se essa pontinha aqui, ó, da minha unha, tiver ferida aqui, ó, e doendo, todo o meu corpo ele é incomodado com isso. Meu corpo fica incomodado, porque é um membro que está doente. E tem que ficar sarado, para que todo o corpo tenha a plenitude da saúde. Amém? Amém. Nenhum membro tem o dever de tirar o outro membro que está doente, mas fazer de tudo para ele ser sarado e curado, orando ao Senhor. Porque se ele não for um membro, porque tem membro que parece ser membro e não é. Ah, pastor, você confundiu. É aquela passagem lá em João que ele fala assim: olha, saíram de nós, estava conosco, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Então tem gente que está, mas não é membro. É por isso que nós oramos e esses o Espírito Santo tira. Os que são membros, ele é curado. Como que você vai saber se é membro ou não? Quando ele aceitar a correção, com a humildade for curado, é membro. Quando for embora, não é para ser. Amém, querido? Amém. Unidade, comunhão com a família sua, com a casa, com a esposa, com os filhos. Comunhão, e principalmente com a igreja. Se não tem, não toca no corpo. Você fere aquilo que Cristo nos ensinou. Às vezes eu vejo o pessoal, eu nunca participei do que acontece no feriado e no domingo, então eu gosto, principalmente no domingo para mim, irmãos, eu gosto de ficar em casa igual hoje. A gente participou do estudo, você fica em casa, é o dia inteiro lendo, meditando, conversando, gosto disso, para mim é um dos maiores prazeres que eu tenho. Mas eu vejo algumas pessoas, por exemplo, fazendo churrasco aqui na igreja. Eu nunca participei, eu nem sei o valor. Quanto que fica um churrasco que vocês fazem aí? Hã? 20 reais. Você quer saber o que é comunhão? É se vocês da próxima vez forem todos os jovens e adolescentes e falar: eu quero que você vai. Aí eu não vou porque eu não tenho dinheiro. E você vai assim, é verdade, então você pode ir por falta de dinheiro assim mesmo. Que os que pagam 20 podem pagar 25, nós vamos passar para vocês. Usufruir, você vai usufruir do que nós temos. Isso é comunhão na igreja. Quando você pode pagar 5, então dá os 5 você vai. Talvez o outro pode pagar 30. Isso é comunhão da igreja. Isso é simplicidade, irmão. Que se vocês fizerem isso da próxima vez, aonde for a reunião, não vai suportar de jeito de saber a comunhão e o Espírito do Senhor se alegrando. É chamar o outro que não tem para participar daqueles que têm condição
condição, e que foi Deus que deu a condição, e que todos usufruam do mesmo valor. Porque a igreja acha assim, ó, lá em casa só vai participar se todo mundo pagar R$30, porque justo é justo, com a igreja não. O justo com a igreja é chamar aquele que não tem direito, tornando ele injusto, tornando ele justo. Isso é igreja, isso é comunhão. Irmãos, nós jogamos bola toda terça-feira no Jardim Primavera, de 9 às 11 horas. Aí eu vejo alguém me rodopiando, chegando, seu pastor, desculpa, só tem R$3. Lá o futebol é assim, pode jogar? Eu pensei, claro. Joga 20 minutos, depois você vai embora, os R$3 mais. E entra quem chega em primeira vez e fala, que é isso? Não, estou brincando, pode ficar à vontade. É só uma piadinha para não perder a característica. Entende isso? É comunhão. E a gente conquista as pessoas, irmãos. Quarta-feira, terça-feira passada, tinha quase 30 pessoas jogando bola, uma maravilha. Comunhão, alegria, tem que ficar envolvido no meio do povo de Deus. Paulo vai falar sobre comunhão. E vai criticar isso aí, que não podia louvar o povo. E aí Paulo vai entrar um pouco no mundo espiritual, que ele vai dizer assim, olha, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. O corpo não é partido para Jesus, é por nós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, aí que está o problema, presta atenção. Qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há muito entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Senhor me dá graça para eu não passar por horário para explicar isso aqui para vocês. Irmãos, o pecado começou no mundo com Adão comendo e Eva comendo fruto, certo? A desobediência trouxe doença, morte e expulsão da presença do Senhor. Mas Jesus, que é o segundo Adão, pelo mesmo ato de comer a ceia, trouxe comunhão e paz com Deus. Presta atenção, irmãos. Quando Jesus foi celebrar a ceia, ele partiu o pão e disse, esse é o meu corpo. Ele tomou o cálice e disse, esse é o meu sangue. Aquele que come do corpo e bebe do sangue tem comunhão com Jesus. Quem não come do pão e não bebe do cálice não tem comunhão com Jesus. Não tem comunhão com Jesus. A participar, o comer do pão e o beber do cálice, é você se identificando com a natureza de Cristo na sua vida. Duas coisas acontecem. Quem come e quem bebe sem discernir, que eu vou explicar isso, sem saber o que está fazendo, come e bebe para a própria condenação. E quem deixa de participar, porque cometeu um erro no meio da semana e acha que está sendo, tem temor. Eu já me creio assim, eu não toco na ceia, porque comigo tem que ter respeito. Com as coisas de Deus não é de qualquer maneira. E quando você vai saber, porque falou mal, ouviu alguma coisa, não sabe, umas coisas simples e não participa. Ela própria ou ele próprio está falando, eu não quero comunhão com Cristo. É por isso que tem que entender quem participa ou quem não participa. Por que não participar? Por que participar? Você que não participou esse domingo passado, você estava dizendo, eu não quero comunhão. Eu não quero comunhão. Eu não preciso da comunhão de Cristo. E aí o diabo te engana colocando na sua cabeça que você tem temor. Aí eu não toco porque não pode tocar de qualquer maneira. Irmão, para começar, quem é que pode tocar no corpo do sangue de Jesus? Ninguém. Todos somos doentes. Para começar isso, ninguém, se você na hora da ceia examina a si mesmo e vê que você é santo, você não toca, você é o pecador. Se na hora do exame você olhou para você e viu, nossa, esse mesmo eu vou te contar, viu?
Ou esse mês é o mês que eu cheguei num nível grande com Deus. Você é o pior, não toca. O examinar a si mesmo, o primeiro objetivo, reconhecer que você não tem direito. E que Cristo te deu esse direito. Você tomou posse por causa daquilo que Ele conquistou por você. Eu estou falando para aqueles que já ouviram a palavra, que creram, que foram batizados e que estão caminhando no Evangelho. Se você não batizou ainda, então você tem que pegar a palavra lá do inicial. Agora é com a igreja, que deixa de participar da ceia por falta de entendimento. Adão comendo trouxe morte, e Jesus fala: vocês vão comer esse pão, beber esse cálice, e a vida vai voltar para vocês, a autoridade e o poder vai voltar para vocês. É importante demais a ceia. É importante demais a ceia. A comunhão é para o corpo da igreja. E eu quero trabalhar rápido aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui ganhar tempo numa passagem. Vamos lá para... Diz que a gente está fazendo para favor, irmão. Estou me preparando aqui. Vou ter que pular algumas passagens, a gente ganha tempo aqui, irmãos. Deixa eu só falar com você um pouquinho aqui sobre comunhão. O pastor Walter falou aqui de entrega do início, que não é o dízimo da oferta, é a sua oração. A sua oração. Irmãos, quando eu tenho comunhão com o corpo de Cristo, eu sirvo o corpo. Amém? Deixa eu pegar esse versículo aqui que vocês vão entender agora por que muita gente fala mal, outros abusam e outros criticam. Vamos lá para Lucas 8. Lucas 8, eu quero que você veja isso no lado material, para você entender. Rapidinho. Lucas 8, 2 a 3. Nós vamos entender um pouco rápido sobre comunhão, sobre serviço. Alguém lê para mim do 2 a 3? Alguém voltar aqui, vai ser mais fácil? Lê isso. Lucas 8, 2 a 3. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de tipo de enfermidades, Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Jusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, a qual prestavam assistência com seus bens. Prestava o quê? Assistência com seus bens. Rapidinho. Vocês lembram naquela parte? Se você for bom de Bíblia, você pode acompanhar Marcos 14. Marcos 14. O Senhor quer que nós falamos um pouquinho sobre comunhão, para entender sobre ceia. Marcos 14 e 8. 14 e 8. Eu quero revelar algo para você. Lê do 7 ao 8. Alguém que achar, lê em voz alta. Marcos 7 e 8. Porque sempre tendes povos convosco, poder fazer bem quando quiserem, mas a mim nem sempre me tendes. Este fez o que podia, antecipou-se, ungiu, e o meu corpo para a sepultura. Amém. Em verdade, vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também ele será contado para a sua memória. Glória a Deus. Agora, o que essas duas passagens têm a ver? Presta atenção aqui, irmãos. Presta atenção. Comunhão, cuidado com o corpo. Essas passagens aqui que eu peguei, só duas, mostraram pessoas que serviram a Jesus no corpo terreno. Amém? Jesus andando na terra, e essas pessoas tiveram o privilégio de servir Jesus no corpo terreno. No versículo 8, capítulo 8 de Lucas, fala que as mulheres serviam Jesus com seus recursos, com as suas fazendas, com seu dinheiro. O que era? Elas ofertavam na vida de Jesus. Para quê? Para Jesus, que fazia viagem com os apóstolos, poder hospedar em algum lugar, comer, dormir, bancar alguma coisa para alguém. Então elas davam os seus recursos para Jesus, servindo a Jesus. Amém, querido? Aqui em Marcos 14 nós temos outra pessoa servindo a Jesus no corpo físico. É aquela mulher que chega e vai derramar o perfume sobre Jesus. É a unção de Jesus.
Quando Jesus está lá em Betânia, chega uma mulher e derrama, quebra um vaso de alabastro e derrama um unguento sobre Jesus, e os discípulos começam a falar: isso é exagero, querendo aparecer no princípio disso tudo, que desperdício. E Jesus fala: ela não está fazendo desperdício, ela está ungindo o meu corpo para a sepultura. E aí essa parte do céu eu acho bacana. E Jesus fala: onde o evangelho for pregado, vai ser anunciado o que ela fez. Uma pessoa servindo o corpo de Jesus físico. Irmão, você imagina que graça, que privilégio seria Jesus estar andando hoje na terra e você serviu o Filho de Deus? Pessoas que serviram. Aí alguém pergunta: eu queria isso hoje. Quem quer? Quem queria? Ser sincero. Servir o corpo de Jesus físico? Poucas pessoas, não é verdade? Mas não é o céu, é dos poucos também. Poucas pessoas. Mas presta atenção aqui. Hoje, como que você serve a Jesus? No corpo espiritual que é a igreja. Ele foi ao Pai, mas é o cabeça da igreja, e o corpo é o corpo. Nós somos a igreja, o corpo, ele é o cabeça, a igreja é o corpo dele. Quando você serve no reino, você serve a Jesus no mundo espiritual. Aí eu te pergunto uma coisa, louvado é o nome de Jesus. Por isso que Jesus falou: mas bem-aventurado. As pessoas estavam se orgulhando quando viu Jesus, quando viu, a mulher disse assim: feliz é a mulher que deu de mamar ao Senhor Jesus. E Jesus falou assim: não, feliz não. Feliz é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E outra passagem fala assim: bem-aventurados são aqueles que não me viram e vão crer em mim. Porque enquanto essas pessoas serviam o corpo físico, e nós servimos o corpo espiritual, o que é maior, o físico ou o espiritual? O espiritual. Hoje nós não temos o corpo físico, mas temos o corpo espiritual. Quem serve hoje recebe mais graça do que aquele que serviu no passado. Porque aqueles serviram o que estava vendo e podia pegar. Hoje nós servimos pela fé. A fé é maior. É por isso que Satanás luta para você não servir a igreja. Coloca coisinhas, sabe, no seu coração, coisa boba, picuinha, trem retardado, de demônio fraco, do esmigo lá do Senhor dos Anéis. Demônio pequeno, irmão. Demônio pequeno. Demônio que você expulsa ele, julgando é sal, e ele vai embora e fica destruindo a vida, casando de colocando tanta coisinha na sua cabeça para distanciar você da igreja. Porque sabe, se você servir a igreja, você serve o reino, e buscar o reino em primeiro lugar. As outras coisas são acrescentadas. Não é o mundo espiritual, não. Tudo envolve o mundo espiritual. Isso é uma revelação que eu aprendi esta semana e estou trazendo para você. Comida espiritual para fortalecimento. O seu chamado é servir o corpo espiritual. E aí os ministérios são vários. Para começar, começa o ministério da igreja. É o ministério de louvor, o ministério de diácono, de presbítero, de obreiro, de pastor, de evangelista, de mestre, de apóstolo, de profeta. É o ministério de intercessão, de oração. O ministério de criança. É o ministério de dízimo e oferta. Porque é o ministério, o dízimo e oferta mantém a igreja aqui, mantém o programa de televisão, mantém o recurso para a gente no presídio e dá sustentação às pessoas. É um grande ministério. Há um grande pregador que ele diz assim, que 3 coisas precisa para mudar uma geração. Presta atenção aqui, irmãos. 3 coisas precisa mudar uma geração. Primeiro, uma nova palavra. A palavra de Deus para mudar. Precisa ser pregado a palavra de Deus para mudar uma geração. Palavra de Deus, não é palavra de homem. Isso é uma palavra de Deus que é pregada aqui. Porque, irmão, isso nos constrange, não é verdade? Você não ouve e fica assim: nossa, eu tenho que sair daqui e fazer alguma coisa. Isso é a palavra de Deus, é o Espírito constrangido. Segunda coisa que ele diz: unidade com pessoas que são capazes de dar até a própria vida em prol daquilo que escuta. Não é ouvir, não é só participar. Você tem que envolver e ter uma entrega dizendo assim: olha, o que é meu agora pertence ao Senhor, a minha vida pertence a Ele, o que eu puder fazer para o reino eu faço. E a terceira coisa, recursos financeiros para a igreja expandir. 3 princípios para ter uma geração, uma vida. O pastor Luciano Subirá e ele ensina sobre isso. 3 princípios para ter uma geração: palavra, unidade com pessoas capazes de mudar e recurso financeiro para o evangelho se esparramando. Amém, irmãos? Amém. Você há de buscar por aquilo que o Senhor te chamou. Repara que uma pessoa que está fraca na igreja e parando é porque ela não está exercendo nenhum trabalho. Quando você acessa, você tem responsabilidade, compromisso. Você se sente bem quando você é útil. Trabalhe no nome do Senhor. Caça uma coisa para fazer em prol do reino, irmão. A igreja está à disposição. Caça uma coisa para fazer em prol do reino. Uma ocupação espiritual.
espiritual. Intercede, vem na oração, visita alguém, panfleta na rua. Olha os panfletos que nós temos ali, deve ter mais uns 6 quantos mil ali dentro. Levanta, eu quero um grupo de mulheres que eu estou orando ao Senhor para ir no presídio de mulheres, visitar as mulheres no presídio. Tem Paropeba, né? Para ir lá naquele presídio. Ah, pastor, nós nem temos igreja lá. Não temos, porque não tem ninguém salvo lá. Se você começar a salvar, nós vamos ter uma congregação lá, se Deus assim prover. Levanta alguém, tira no mínimo, irmão, com a mão. Eu não vou falar por semana, 2 vezes no mês. Você não consegue no final de semana para dedicar alguma coisa espiritual. Em nome de Jesus, começa com alguma coisa. A oração é fundamental, é a palavra que a missionária pregou aqui na sexta-feira. Vai revelar o mistério para você. Satanás não quer que você serve o reino, serve a igreja, porque se você servir, ele sabe que você serve a Jesus e sabe que se você servir Jesus, Jesus serve a você. É por isso que ele não quer que você serve. Fica colocando dificuldade, tribulação na sua vida. Serve com oração, compromisso da igreja, compromisso nos cultos, compromisso em ajudar as pessoas nos seus dízimos e nas ofertas, porque se você não for, pelo menos nós vamos, serve alguma coisa, em nome de Jesus. Aleluia. Seu evangelho. Então, irmãos, o que o Senhor falou sobre o servir na igreja? Então, quem não está servindo na igreja, provavelmente está errado para participar do corpo. Ele deu a ceia para quem? Para o discípulo servia. Irmãos, o que você é, o que você é, o que você tem, você não é e nem tem para você, você tem para servir a Deus. Você não tem para você, para servir a Deus. A sua beleza tem que ser usada em prol do nome de Cristo. Sua beleza física, o seu dom de cantar, em tocar, tem que ser usado para o reino. A sua capacidade de ter relacionamento com pessoas importantes. Olha aqui, ó, graças a Deus, o Espírito Santo me fez lembrar. Vocês lembram de José de Arimateia? Jesus estava morto, estava lá na cruz. O que José fez? Foi a quem? A Pilatos, porque tinha relacionamento com Pilatos, e falou: Pilatos, pela liberdade que eu tenho de conversar com o senhor, que é o governador aí, me dá autoridade para pegar o corpo de Jesus e fazer um sepultamento digno. Ele não serviu, não foi por dinheiro, e não serviu com oração. Ele tinha relacionamento com pessoas importantes e usou isso para servir o corpo de Cristo. Amém, irmãos? O que você tem, conhecimento, relacionamento, situação físico, financeira, a família sua é de Deus. A Bíblia fala que os seus filhos é a herança de Deus, não é seu, é a herança de Deus, você cria para Ele. E hoje nós falamos sobre família aqui. Os filhos que vivem de qualquer maneira, que entram em relacionamentos errados, que namoram errado, casam errado, os filhos dele vão vir errado, porque os pais não dão cobertura espiritual. Os pais não põem a mão para oração, os pais não dão exemplo dentro de casa. O pastor Júlio contou um exemplo que não dá para me falar, porque o meu tempo já estourou aqui. O servir, o doar, faz com que a outra pessoa seja transformada. Tudo que você tem para servir a Deus. O seu tempo, o seu carro, o seu dinheiro, suas coisas, sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Agora não é para você pegar o marido e servir a Deus como holocausto, um sacrifício não, viu? Aí já não serve. Esse tempo, infelizmente, para você já acabou. O Senhor não vai pedir, sacrifica ele. Senão você ia correndo. Isso não serve. Amém, queridos? Você está conseguindo pegar alguma coisa na sua mente que você pode servir a Deus? Amém. Alguma coisa o Espírito Santo começa a trabalhar em você que você pode fazer? Que você pode vir? Irmãos, o ato de limpar a igreja, a gente chega aqui, às vezes a irmã Rose chegou do serviço, já limpou essa igreja toda sozinho. E eu já vim ajudar aqui, a gente gasta 2 horas para limpar essa igreja sozinho, com 2, 3 pessoas, ela limpa sozinha. Isso é um ato de servir. Olha o tanto de gente aqui na igreja, ninguém vem. É um ato de servir, você tem coisas que você pode fazer. Ninguém pode ficar na igreja sem fazer nada, a não ser que já está morto. Aí já está no outro estágio lá. Quando eu como o pão e bebo o cálice, eu lembro de Jesus, a carne dele dilacerada, o sangue escorrendo pelo corpo e na cruz, e eu lembro que isso foi feito ao meu favor, e ele não precisava fazer para ele, mas ele fez por mim, e eu creio nisso, e quando eu participo, eu estou valorizando isso, e anunciando que Jesus morreu, mas ressuscitou, e ele deu a palavra que vai voltar. Olha a importância que tem a ceia. Olha a importância que tem a ceia. Outro detalhe rapidinho. Quando eu bebo o cálice e eu como o pão, eu não sinto gosto de sangue e nem de carne, porque nós não somos canibais. Então, mesmo depois da oração que nós apresentamos, o pão continua pão e o vinho continua vinho.
Ah, pastor, mas Jesus falou que não é o meu corpo. Irmão, ele também falou que ele é videira. Ele é uma videira. Ele também falou que ele é porta. Ele é uma porta. Você coloca a chave lá, tio. Entendeu? Ele é um pastor que fica cuidando de ovelha. Não sei como é que chama ovelha. Não. Então, quando ele fala que aquilo é o meu corpo, ele está falando isso aqui. Você vai ter comunhão comigo participando disso mediante a fé. Eu não creio que o pão, como algumas ideias que creem, que o pão fica o corpo de Cristo. Não fica o corpo. Eu sinto gosto de trigo, de vinho. Mas quando nós fazemos pela fé e com discernimento, aí entra o valor espiritual. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber do cálice, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Presta atenção aqui para mim, eu cheguei no ponto que eu queria. Examina-se depois. Você está vendo que ele está falando, não examine e deixe de comer, não. É aí que eu quero que você comece a pensar. Ele não disse assim, ó, examina-se e não participa. Não, o exame tem o dever de fazer você participar com inteligência. Examina-se você, vê se você está digno ou não. Você nunca vai estar digno, mas você sabe por que é o corpo, por que é o sangue partido. Você sabe que o sangue dele te cobre de todo o pecado. Você já não tem aquilo mais do seu coração. Você está apto a participar do sangue e para comer do corpo. Pastor, mas se tem algo que eu fiz lá fora e não consertei, aí entra em questão. Se você tem um ato lá fora com alguém, com algum irmão ou com alguém da igreja, que você sabe que isso ficou no coração e você não aproximou e deixou o negócio ali, esse caso tem uma exceção para você ir lá, consertar na beira do caminho e depois trazer a sua oferta. Ou seja, então tem essa exceção sim. Se você, nós tivemos o caso do irmão aqui, que cada casa que ele passava, ele devia 10 pessoas. Uma pessoa dessa precisa acertar a sua vida lá fora para depois participar, para não dar um mau testemunho. Um cara que tem um ato errado que dá mau testemunho, isso aí você consegue. Agora, o que acontece na igreja é que as pessoas ficam assim, ó, aí eu estou fraco. Não sei, pastor, fraqueza. Acho que não estou digno, não. No início da semana eu vi uma coisa que não devia, ri com as piadinhas aí, pensando me constrangindo. Eu não devo tocar no corpo do Senhor, porque é santo. Ele é santo para te tornar santo. Não é santo para ficar aqui parado na mesa. É puro para me tornar puro. Ele é justo para me tornar justo. Esse tipo de negligência não pode afastar você do sangue, irmão, e nem do corpo de Jesus. O examinar a si mesmo tem o objetivo de falar que você não é capaz, mas que o sangue do Senhor te protege, te limpa e você está apto a participar. A não ser que você está vivendo em escândalo, aí o seu nível de erro é maior. Aí você deve tratar com a pessoa, ou então consigo mesmo, ou então voltar lá no princípio e se converter de novo. Se o seu caso for caso de escândalos, quando você já está inventando os casos que são escândalos, você para. Não participe do corpo. Escândalos. Aquilo que está dando mau testemunho, aquilo que está ferindo as pessoas, aquilo que você está vendo que o diabo a qualquer hora pode usar para causar uma vergonha. Isso aí você não faz. Vocês estão entendendo a diferença, irmão? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. Não, olha o que é comer indignamente, irmão. Comer indignamente é isso aqui, irmãos. Ó, o comer indignamente não é comer com o pecado. Porque uma pessoa que está vivendo em pecado, é lógico que não tem coragem de participar do corpo. O comer indignamente, que a Bíblia fala, é não discernir o corpo, irmão. Não sabe valorizar o corpo, não sabe para que serve o sangue, não dá valor à ceia, não dá valor à mesa da propiciação, não dá valor à comunhão com Jesus, ao poder que recebeu, não dá valor ao sangue de Jesus. Ele não discerne nada, ele participa como se fosse qualquer outra coisa. A mente dele não tem fé nas coisas espirituais. Esse fica fraco, doente e morre. Porque quanto mais despreza a comunhão com a igreja e com o corpo de Cristo, como o Espírito
Santo com uma pessoa dessa, intercede para uma pessoa dessa, está participando de qualquer maneira, esse fica fraco, doente e morre. E a fraqueza não é só espiritual, é física. Fica fraco, não, fisicamente mesmo. Doente físico também, porque a bênção do Senhor é para todas as áreas da nossa vida. Fica doente, só de cama, só fraqueza, só reclamando, o físico fraco, e acaba morrendo, e morre prematuramente. É morrer aqui, antes da hora. Morreu sem cumprir os propósitos do Senhor. Por que não cumpriu? Porque não sabe respeitar e nem discernir o corpo e sangue. Participando sem saber o que estava e sem valorizar. Vai participando, brincando, envolvendo. O Espírito Santo deixa de agir. Satanás entra e aquela pessoa não cumpre o propósito. Morre prematuramente. O morrer aqui, no original do grego, é morrer prematuramente, sem cumprir o propósito de Deus. Morreu de qualquer maneira, sem tempo, sem realização de nada. Por quê? Porque ou não creu no Evangelho, ou creu no Evangelho, foi batizado, mas desvaloriza a comunhão com Cristo, não participa da ceia nem do sangue. Aí fica fraco, doente e morre. Morre sem cumprir propósito, sem cumprir aquilo que Deus planejou para você antes que o mundo fosse formado. Que tem coisa no mundo, no celeiro do Senhor, que você pode ir lá e tirar. Amém, irmãos? Quando um dia você vir na igreja e você tiver coisas com outro irmão e você não resolver e não for participar, não fica sentado na cadeira fazendo gracinha, fazendo cara que você não está nem aí. Não sai quando os irmãos vão celebrar a ceia, sai correndo da igreja. Não faz isso não. Se você não for participar, assume. Fica parado, baixa a cabeça. Pede o Senhor misericórdia, que no outro dia você vai resolver as coisas. Você não vai deixar Satanás acusar e ter você como uma forma de escândalo. Se concentra na comunhão da ceia. Porque comer da carne e beber do sangue é vida para você. Toda vez que você não participa, você está falando que você não precisa de Jesus, que você não importa com Jesus. Feche seus olhos comigo. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que não participam da ceia, irmãos. E você deve valorizar essas coisas, ou principalmente o batismo e a ceia do Senhor. O Senhor quer comunhão com você, com a sua vida. Ele quer usar você com autoridade para a vida e para abençoar outras pessoas. Mas você precisa valorizar o corpo, a carne e o sangue de Jesus. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus, pedindo ao Senhor para abençoar, dar você força para resolver sua situação. Pai, em nome do Senhor, esta igreja não é uma igreja carnal, não é uma igreja onde anda pela visão de um homem. Nós obedecemos a tua palavra e nós aprendemos da tua palavra. O Senhor me incomodou desde o domingo passado para ensinar o povo um pouco sobre ceia, sobre a comunhão com o corpo, com a carne, com o sangue do Senhor, sobre batismo, porque eu sei que tem gente aqui que o Senhor está ansioso, ó Pai, para trabalhar nestas vidas, mas coisas ainda não foram resolvidas, porque este irmão, esta irmã não se prontificou a colocar sua vida no altar e na presença do Senhor. Mas hoje, com essa palavra